Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Pode tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Somos gratos a Deus, privilégio estarmos reunidos para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aqui, que vieram para adorar ao Senhor. Hoje, para muitos, foi um dia corrido, dia de eleição, muitos trabalharam. Outros ficaram em casa para saber o resultado da eleição, e nós estamos aqui celebrando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, e eu quero louvar a Deus pela sua vida. Somos gratos a Deus por este privilégio maravilhoso de estarmos aqui. Glória a Deus. Você que está em casa, Deus abençoe, sejam bem-vindos, que o eterno Deus continue abençoando cada um de nós. Eu gostaria que, por gentileza, você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 1. Glória a Deus. Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versos. Glória a Deus. Diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro e herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Amém? Irmãos, uma palavra maravilhosa na Epístola aos Hebreus, e é interessante porque a Epístola aos Hebreus vem exatamente para mostrar para nós a superioridade de Cristo. Cristo é superior a todas as coisas, e é exatamente isso que o autor aos Hebreus veio mostrar para nós. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus, existem algumas conjecturas, algumas pessoas pensam que foi um outro. Há mais de 100 citações, pessoas referindo-se ao apóstolo Paulo, como se fosse Paulo que houvesse escrito, mas a verdade é que ninguém sabe exatamente quem é o autor da carta aos Hebreus. Existem alguns indícios que talvez aponte para Paulo, mas nós não sabemos se foi Paulo o autor dessa carta. Quando a Epístola aos Hebreus ela foi escrita, era um período de muita perseguição. Os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. Não era o judaísmo que estava sendo perseguido, e sim o cristianismo, e os cristãos sendo perseguidos por causa da sua fé. Eles estavam sendo tentados, eles estavam sendo persuadidos a voltar para o judaísmo. E a Epístola aos Hebreus vem falar exatamente sobre a superioridade de Cristo, e que eles não devem retroceder, mas sim que eles devem avançar. O verso de número 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Muitas vezes e de muitas maneiras. O Salmo de número 19 é um salmo atribuído a Davi, e ele inicia o salmo dizendo que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das tuas mãos. Um dia discursa, outro dia à noite, a outra noite, ou mostra sabedoria a outra noite. Não se ouve som, não faz ouvir-se palavra da sua boca, contudo, a voz de Deus pode ser ouvida sobre toda a terra, até os confins da terra, como diz o salmista. Isso mostra ou demonstra para nós que Deus pode ser ouvido, mesmo sem expressar palavra alguma. Deus pode ser conhecido.
A Bíblia diz que Deus falou muitas vezes e Deus falou de muitas maneiras. Antes da queda do homem e da mulher no Éden, de Adão e a sua mulher, descia todos os dias para ter comunhão com o casal. Deus descia todos os dias para falar com Adão e Eva. Mas um dia, Deus, ele chamou o casal e eles não responderam. Na verdade, eles estavam escondidos, eles estavam com vergonha por causa do pecado. Gênesis capítulo de número 3, o verso de número 8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Na verdade, aqui o homem perdeu a comunhão com Deus por causa do pecado. Porque o pecado ele traz separação, divisão, uma barreira entre Deus e o homem. Deus deixa de se comunicar com o homem, Deus deixa de falar com o homem da forma que ele falava, que ele se relacionava, exatamente porque o homem pecou. E a Bíblia diz que na viração do dia, quando Deus desce para falar com Adão, ele se esconde por causa do pecado. O pecado faz isso, ele traz vergonha. Só que nós louvamos a Deus, porque em Gênesis, no capítulo 3, o verso de número 15, temos uma gloriosa promessa, é chamada até de proto-evangelho. E essa promessa gloriosa diz que da semente da mulher nasceria um varão que pisaria a cabeça da serpente. Antes, Deus descia para falar com o homem no Éden, mas agora nós podemos subir para falar com Deus. Através das nossas orações, Jesus nos leva à presença de Deus. Deus falou muitas vezes e Deus falou de muitas maneiras. Quando nós olhamos muitas vezes e de muitas maneiras, nós no Antigo Testamento vemos como Deus falou de uma forma extraordinária. Deus, ele falou com Noé. A Bíblia diz que o Senhor diz a Noé que o fim de toda a humanidade havia chegado. E tudo isso por causa do pecado que havia se instalado de tal forma. Mas o Senhor disse: com você, Noé, farei uma aliança. Ou seja, por causa do coração de Noé, Deus estava disposto a fazer uma aliança. E o Senhor disse para ele assim: olha, construa uma arca. É interessante porque Deus falou com Noé, e a voz de Deus para Noé é: Noé, eu vou destruir a humanidade, mas eu tenho uma aliança com você. Então você construa a arca, porque todos aqueles que ouvissem a voz de Deus por intermédio de Noé seria salvo através da arca. Durante vários anos Noé pregou, durante vários anos eles podem ouvir a voz de Deus por intermédio de Noé, mas a verdade é que eles não deram ouvidos à voz de Deus. Apenas entrou na arca 8 pessoas: Noé, a sua esposa, seus filhos, as suas noras e os animais. Na verdade, os animais irracionais tiveram muito mais juízo do que as pessoas ajuizadas da época de Noé, porque os animais deram ouvidos à voz de Deus e entraram na arca, enquanto as pessoas que deveriam dar ouvidos zombavam de Noé. A Bíblia diz que no período de Noé casavam-se e davam-se em casamento, e não há nada errado em casar e dar-se em casamento. A verdade é que eles estavam tão distraídos, tão preocupados consigo mesmos, que eles esqueceram de dar ouvidos à voz de Deus. Mas mesmo assim, durante muitos anos, Deus tentou se comunicar com aquele povo. Durante muitos anos, Deus usou a vida de Noé para falar ao coração daquele povo que era de dura serviço, endureceu o coração. E a verdade é que o juízo do Senhor veio para aquela geração perversa, porque não deram ouvidos à voz de Deus. E é isso que o autor aos Hebreus está dizendo, que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou muitas vezes. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Deus falando com o homem, com o nosso patriarca chamado Abraão. E a primeira vez que Deus fala com Abraão, ele estava lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, terra entre rios, conhecido também como crescente fértil. No capítulo 12, Deus chega a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, porque de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem.
e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus vem a Abrão, porque não era Abraão ainda. Deus chega ao patriarca chamado Abrão, e ele diz a Abraão sobre o plano que ele tinha na vida desse patriarca. E para que o plano de Deus se cumprisse sobre a vida dele, ele não poderia estar ali naquele contexto geográfico, porque Deus tinha uma terra para Abraão. Era uma terra que era desconhecida de Abraão, mas era conhecida por Deus. Deus conhecia exatamente aquela terra, sabia da grandeza da terra, sabia que aquela terra era produtiva. E o Senhor chega a Abraão e diz: olha, Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu estou te mostrando, uma terra boa, uma terra deleitosa. Deus estava prometendo a Abraão tirá-lo do crescente fértil, porque era um lugar fértil, e levar para uma terra que mana leite e mel. Jamais Deus iria tirar Abraão de um lugar bom para colocar no lugar ruim. Deus tirou Abraão do lugar bom para colocar no lugar excelente. Abraão ouviu a voz de Deus, porque Deus falou muitas vezes, e Deus falou de muitas maneiras. Deus não falou apenas com Abraão, Deus falou também com o filho de Abraão, chamado Isaque. E num momento de crise, porque ninguém está livre de passar pela crise, ninguém está livre de passar por momentos difíceis, ninguém está livre de passar por desertos. É bem verdade que muitas das vezes Deus permite nós passarmos por alguns desertos, para que esses desertos sejam pedagógicos, para que esses desertos sirvam de escola. E eu não tenho dúvida nenhuma que Isaque estava na escola de Deus, e Deus estava ensinando algumas coisas a ele. Tanto é que no momento de aperto, no momento de dor, talvez Isaque lembrou de seu pai, que ele foi buscar auxílio no Egito. E no momento difícil da sua vida, no momento caótico, no momento desesperador, quando ele estava para retroceder, o Senhor disse: não desça ao Egito, fique na terra, porque é aqui que eu vou te abençoar. Nem sempre é prudente a gente fugir. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e tentar descobrir o que Ele está comunicando, porque Deus fala muitas das vezes. Deus fala muitas vezes, Ele pode falar de muitas maneiras. Deus pode falar aqui como está falando agora. Deus fala com você quando você está na tua casa. Deus fala com você quando você está no teu automóvel, quando você está no teu trabalho. Deus pode falar através de uma criança. Deus fala através de um abraço. Deus fala através de um amigo. Deus fala através do seu pai, da sua mãe. Deus fala aos nossos corações da forma que Ele acha melhor, mais prudente falar e se comunicar conosco. A verdade é que Deus, Ele quer falar e se comunicar conosco. Deus não falou apenas com Noé, com Abraão e com Isaque. Deus falou também a Jacó. Deus disse a Jacó: olha, a terra em que você está eu darei a ti e a tua descendência. Porque Deus é o Deus que fala, e Ele fala aos nossos corações. Deus falou a Jacó e falou também a José. E como é que Deus fala a José? Deus falou muitas das vezes, de muitas maneiras, e a maneira que Deus usa para falar com José através de sonho. E Deus deu um sonho a José que iria elevá-lo acima de seus irmãos. E a verdade é que quando Deus fala conosco, talvez nos dando um sonho, eu costumo dizer que o sonho é a antecipação daquilo que a gente quer viver. Ou seja, você quer viver algo, só que isso ainda não se materializou, isso ainda não é palpável, mas no teu coração isso já é uma realidade. Isso também é fé, porque você acredita que você vai viver, e o Senhor te faz sonhar, e o Senhor te faz ver de uma forma prévia aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Isso aconteceu com José. O Senhor disse para José o que iria fazer, né? Os irmãos lembram do sonho que ele teve, dos feixes que o dele se elevava entre os seus irmãos, que se curvava entre ele. Deus falou com José. Mas quando Deus fala conosco, seja de que forma Deus vai se comunicar conosco, isso não quer dizer que será fácil a nossa trajetória. Porque algumas vezes a gente pensa que pelo fato de Deus falar conosco, ou Deus estar falando conosco, vai ser fácil. Porque nós recebemos uma palavra aqui. Às vezes nós estamos aqui, Deus leva alguém, né, do Ministério da Intercessão para orar, para profetizar sobre a sua vida. Hoje é domingo, mas amanhã nós iremos encarar a realidade da segunda-feira, e o desafio vai estar lá. E o que irá garantir é se nós guardarmos essa palavra no nosso coração. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Não importa o que eu estou passando hoje, Deus vai mudar o cenário, Deus vai mudar a história. Não importa se é hoje ou amanhã, mas eu tenho uma palavra, eu ouvi a voz de Deus, eu sei que Ele mudará a minha história. Porque Deus falou muitas vezes, Deus falou de muitas maneiras.
E Deus falou com José através de um sonho. Você tem sonho? Qual é o seu sonho? E qual é os desafios que você tem enfrentado? Porque às vezes os desafios virão até mesmo para roubar os nossos sonhos, tirar de nós a nossa esperança. Isso aconteceu na vida de José. E quando eu falo de sonho, quando eu falo de promessa, às vezes a gente até fala que Deus nos dá o sonho, mas Ele não mostra para nós a trajetória. Porque, irmãos, muitos de nós que já chegamos até aqui, quando Deus te fez a promessa, se Ele mostrasse para você o desafio, você desistia. É por isso que Deus te faz viver um dia de cada vez. Se Deus te fez uma promessa aqui, daqui um ano, Deus vai fazer na sua vida. Mas se Ele mostrar para você o que você precisa passar daqui um ano, até que a promessa se cumpre, muitos de nós iríamos desistir, abrir mão, falar, não, deixa a promessa para o pastor Ali, para o pastor Daniel. Não, Senhor, pode deixar para eles. Porque muitos de nós queremos a promessa, mas não estamos dispostos a pagar o preço. Muitos de nós queremos desfrutar da bênção de Deus. Muitos de nós queremos chegar em Canaã, mas nós queremos pular, a trajetória do deserto. Nós não queremos passar por algumas situações que vai nos capacitar, nos habilitar a viver nessa terra da promessa e desfrutar aquilo que o eterno Deus tem para a nossa vida. Por exemplo, quando Deus tira o povo do Egito, imagine que o povo, cheio daquela mania. Imagine se Deus tira eles de lá e já coloca, irmão, ia estragar a terra. Muito tempo depois, o próprio Deus falou que o povo conseguiu ser pior do que os moradores da terra. Imagine, se Deus tira o povo do Egito e já introduz na terra. Então o deserto serviu de lição. Nem sempre o deserto é ruim, às vezes Deus está querendo nos ensinar. Mas é difícil glorificar a Deus no deserto. É difícil nós honrarmos a Deus em meio ao deserto. Não é todos, mas muitas vezes pessoas, quando estão enfrentando o deserto, eles não têm um cântico de louvor a Deus. Muitas das vezes nós somos como o povo de Israel, nós murmuramos. Às vezes nós questionamos o povo porque o povo murmurou, mas nós estamos fazendo da mesma forma. Porque às vezes o deserto não é literal como eles enfrentaram naquele sol causticante e passando por todas aquelas intempéries, aquelas situações difíceis. Mas todos nós enfrentamos um deserto. Não um deserto literal, mas enfrentamos alguma situação que nós classificamos isso como um deserto. Isso muitas das vezes, irmãos, é desesperador. Quem nunca, muitas das vezes, levantou desesperado, sufocado, meu Deus. E se você nunca acordou angustiado, ou nunca passou a noite angustiado por uma situação, glória a Deus, que Deus ajude que você nunca passe. Mas eu já passei por situações, eu sei o quanto é difícil. Mas é nesses momentos que nós precisamos confiar em Deus, colocar a nossa esperança em Deus, entender que se Deus falou, nós temos uma palavra, e a palavra dele é fiel, e a palavra dele há de se cumprir. E quando é que eu sei que Deus está falando? Não precisa o profeta aí colocar a mão sobre a minha cabeça. A Bíblia diz que o Espírito testifica. Irmãos, quando você está aí, às vezes você pensa, fala, meu Deus, essa palavra é para mim. Sim, é Deus falando ao teu coração, significa que você tem uma palavra, você precisa guardar essa palavra, você precisa viver por essa palavra, porque Deus fala, e Deus quer falar, Ele quer se comunicar conosco. E desde a antiguidade, desde Adão, Deus vem falando. E é interessante porque depois que Deus, o elo entre Deus e Adão é quebrado, não por Deus, porque Deus nunca quebrou uma aliança, mas quando Adão quebra a sua aliança com Deus, então o pecado veio e trouxe essa barreira, esse muro foi construído entre Deus e o homem, mas mesmo assim Deus sempre insistiu em se comunicar com o homem, muitas vezes e de muitas maneiras. Deus fala a José através de um sonho, e ele cumpre a promessa na vida de José. Deus fala com Moisés, a Bíblia diz que Deus falou com Moisés por intermédio de uma sarça, e ele disse que iria livrar o povo de Israel, e ele iria usar a vida de Moisés, porque ele ouviu o clamor do povo. Deus ouviu o clamor do povo, e a Bíblia diz que Deus se revela. E como é que Deus fala com Moisés? Primeiro, através da sarça, quando ele vê aquela sarça pegar fogo, algo que era comum no deserto, mas a sarça, ela queimava e não se consumia.
E quando ele chega para perto para ver aquela visão, ele ouviu audivelmente a voz de Deus dizendo: Moisés, tire a sandália dos teus pés. Deus fala de diversas formas, e a Bíblia diz que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou pela sarça, Deus falou de forma audível, Deus falou através da coluna de fogo, através da nuvem, Deus se comunicou, Deus falou através de raios, relâmpagos e trovões. Deus falava muitas das vezes através de teofania. A teofania, na verdade, era Deus se revelando de forma humana, uma forma teofânica de Deus se revelar e se comunicar ao povo. Deus falou muitas das vezes, aos juízes através dos seus profetas. Deus falou através de Elias, de Eliseu. Deus falou através de Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Deus falou através dos seus profetas, e é isso que o autor aos Juízes está dizendo. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. E aí depois ele diz: e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quando eu olho esse texto e o autor aos Hebreus escrevendo a respeito de Cristo e já anunciando a grandeza dele, ele já começa a dizer que Cristo é maior até do que o sumo sacerdote da linhagem levítica, que era uma das maiores autoridades, era a maior autoridade religiosa. E Deus é maior. E é interessante porque o sumo sacerdote, para entrar na presença de Deus, ele precisava primeiro fazer um sacrifício por si mesmo. Ele precisava derramar sangue para que a sua vida fosse purificada, e assim ele adentrava na presença de Deus. E o autor aos Hebreus está dizendo que Jesus fez por si mesmo o sacrifício dos nossos pecados, ou seja, ele foi o nosso substituto, feito tão mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, eu acho maravilhoso, porque Cristo é o Criador. A Bíblia diz em Colossenses que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito. Ele é o Criador e construtor de todas as coisas é feita por intermédio dele. E quando o Paulo ele está escrevendo, falando sobre Cristo, esse que é o Criador de todas as coisas, Hebreus está dizendo que esse que é o Criador de todas as coisas, ele se finitizou e ele se tornou menor do que os anjos. Quando ele assume a forma humana, e Hebreus capítulo de número 2 vai falar exatamente isso, que quando ele assume a forma humana, ele que é o Criador, ele que criou todas as coisas, ele se finitizou de tal forma que a Bíblia diz que esse se tornou menor do que os anjos. É maravilhoso a gente olhar para a palavra de Deus e ver esse Deus que é tão grande, que é tão rico em poder, grande em glória e em majestade. Ele se finitizou porque primeiro ele queria se comunicar conosco. E para se comunicar conosco, a Bíblia diz lá em João, no capítulo de número 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito, Filho do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Só que quando a gente olha, nós poderíamos dizer, mas como Cristo ele pode ser tão grande, tão superior, se ele se finitizou? E a Bíblia diz que ele tornou-se menor, e é isso que a Bíblia vai dizer, que ele tornou-se menor do que os anjos, ou seja, isso de forma temporária, não é de forma permanente. Quando a Bíblia diz que ele toma a forma humana, apesar de nós entendermos que o Cristo que ele foi assunto aos céus, ele não foi um fantasma, um ser humano com carne e osso, um corpo glorificado, mas enquanto ele esteve aqui, enquanto ele nasce no ventre de Maria, enquanto ele é gerado no ventre de Maria, ele estava sendo gerado menor do que os anjos, e ele é o Deus Criador. Ele que desde o princípio, que a Bíblia diz que ele dá princípio a todas as coisas, ele que disse, haja no princípio, as coisas vieram a existir exatamente como elas existem, mas num dado momento, ele quis se igualar a nós. Para nos alcançar, era necessário
que o Filho de Deus viesse ao mundo, tomasse a forma humana e fosse semelhante a mim e a você. E a Bíblia diz, menor do que os anjos. E tem um salmo que eu cito sempre quando eu lembro de Hebreus, né? E o próprio autor muitas das vezes, porque a Bíblia não era como a gente tem hoje. Hoje você abre a Bíblia, você sabe, é Mateus no capítulo tal, versículo tal, Filemão, Filipenses, Deuteronômio. E lá o autor vai dizer, porque em algum lugar está escrito. Porque na verdade a Bíblia ainda não estava dividida em capítulos e em versículos. E muitas das vezes eles precisavam citar as escrituras, dizendo, porque em tal lugar está escrito. E é exatamente Salmos, capítulo de número 8, quando o salmista diz, Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças, né, e dos que mamam, tu suscitaste força para fazer calar o inimigo e vingativo, e quando olha os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que te lembres dele? Ou seja, ele está falando da grandeza de Deus e dizendo, quem é o homem mortal? Quando a gente olha o esplendor da tua glória, a tua magnitude, como tu és grande e o Senhor é extraordinário. E quando ele olha para toda essa grandeza, ele olha para o mundo, tudo que foi criado, ele olha para dentro dele e diz assim, quem é o homem mortal para que se lembre dele? E aí ele vai olhar, ele vai dizer assim, mas mesmo assim, pouco menor do que os anjos, o Senhor fizeste. E quem está falando isso? O salmista está dizendo, o Senhor fizeste um homem, pouco menor do que os anjos. E esse mesmo Deus que fez os homens, pouco menor do que os anjos, ele se igualou ao ser humano. E é interessante porque a Bíblia diz que ele temporariamente tornou-se menor do que os anjos. Só que depois ele assume a sua glória. E ele volta ao seu estado de glória, quando ele diz, todo o poder foi-me dado no céu e da terra. E quando a gente olha para esse Jesus que é extraordinário, nós poderíamos dizer que quem é esse Jesus? A qual o autor aos Hebreus, ele está dizendo aqui que ele é superior a tudo que já aconteceu, tudo que já existiu, porque na verdade tudo aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento é apenas sombra, e Jesus ele é o porta-voz de Deus. Jesus é o porta-voz de Deus, constituído herdeiro de todas as coisas. Ele é o criador do universo. Tudo que nós vemos hoje, por mais que a ciência tenta contradizer, tudo que nós vemos hoje foi criado por ele e para ele. Ele é o resplendor da glória de Deus, conforme o versículo de número 3. Ele é o sustentador de todas as coisas criadas. E ele é o salvador do mundo. É por causa dele que eu e você, nós recebemos a salvação. E eu acho maravilhoso porque a Bíblia diz em Atos capítulo de número 10, e o versículo de número 3, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, porque aquele que se fez menor do que os anjos, ele foi revestido com o poder do Espírito Santo, e é por isso que coisas extraordinárias aconteciam. E aí Atos vai dizer, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o poder do Espírito Santo, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Timóteo capítulo de número 3 e o verso de número 16. Não há dúvida que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, criado no mundo e recebido na glória. Aquele que se fez menor do que os anjos, aquele que ele é superior. Aí Paulo vai expressar aqui, né, o grande mistério da piedade, quando se fala de Cristo, que aquele que foi manifesto no corpo, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações e crido pelo mundo e recebido na glória. É interessante porque aquele que ele foi considerado menor do que os anjos devem reverenciá-lo. Ele foi feito menor do que os anjos, mas quando ele veio ao mundo, a Bíblia diz que houve um coral angelical louvando ao Senhor, dizendo, glória a Deus nas alturas, celebrando a Deus pela vida daquele que estava vindo. Aquele que foi feito menor do que os anjos, muitas das vezes foi servido pelos anjos, a Bíblia diz, e os anjos vieram e o serviram, porque entendia que mesmo ele estando aqui, sendo menor do que os anjos, ele era digno de toda a honra e de toda a glória e de ser reverenciado.
E este que nós estamos falando aqui, a Bíblia diz que ele é superior, ele é maior, ele é superior a Adão, sim, porque o nosso primeiro Adão, ele caiu no Éden, no lugar da delícia, mas o nosso segundo Adão, ele triunfou na cruz, e ele é superior a Adão, ele é superior a Noé, ele é superior a Abraão, ele é superior a todos os patriarcas, ele é superior a Moisés. Moisés é considerado um grande profeta do Antigo Testamento, mas Jesus é superior a Moisés. O próprio Jesus vai dizer, e ele sabe exatamente o que você precisa, e aquilo que você precisa, você pode colocar diante daquele que é maior. Muitas das vezes a gente espera que uma situação venha se resolver de um lado, mas se você confia na grandeza daquele que é superior a todas as coisas, quanto menos você esperar, as coisas vão acontecer. A vitória virá e o nome do Eterno vai ser glorificado na sua vida, porque Ele é maior. Ele é maior do que as suas dores, Ele é maior do que as suas crises existenciais. Ele é maior do que os problemas que tentam te consumir. Ele é maior do que aquela perseguição que se instalou lá onde você trabalha. Ele é maior do que a tribulação que você está passando na sua casa. Ele é maior do que essa crise no seu casamento. Ele é maior. Ele é maior. E Ele falou antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras. Mas nesses últimos dias, Ele está falando através do Filho. E como é que Ele fala? Porque algumas pessoas tiveram o privilégio de ouvir o Senhor de forma audível. É isso que João ele vai dizer, que as mãos tocaram no verbo da vida. Então muitos tiveram a oportunidade, o próprio João teve a oportunidade de inclinar a cabeça sobre o peito de Jesus e receber dos seus ensinamentos. E ele fala hoje através do Filho, e Ele fala hoje através da sua palavra. É bem verdade que nós acreditamos ainda que os dons é para os dias de hoje, mas o Senhor fala de uma forma sobrenatural através da sua palavra, e Ele não vai falar, é muito importante, irmãos, nós estamos aqui, neste momento de comunhão com a igreja, porque aqui a nossa fé é edificada, nós louvamos juntos, nós ouvimos testemunhos, a nossa fé, de alguma forma, né, ela é fortalecida quando nós estamos juntos, adorando a Deus. Mas o Senhor não se limita a esse espaço. Deus fala quando nós estamos em casa. Nós podemos ouvir a voz do Senhor quando nós abrimos a nossa Bíblia. Né? Não como apenas uma caixinha de promessa, porque algumas pessoas, ele só abre a Bíblia assim, Deus fala comigo. Aí ele pega um versículo, não era isso que eu queria ouvir. Não é isso que Deus quer falar, é quando nós estamos lendo, nós estamos nos alimentando dEle, nós ouvimos a sua voz. E sabe o que é interessante? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em mim e você, muitas das vezes, ele nos faz lembrar, ou seja, a voz de Deus vem, muitas das vezes através daquilo que nós meditamos. Às vezes você está lendo um verso, você está lendo uma passagem bíblica, talvez naquele momento não faz sentido. Às vezes você está lendo ali, não faz sentido por causa da realidade que você está vivendo. Mas no momento de crise, a palavra de Deus vai vir de uma forma tão clara. Eu me lembro uma vez que eu estava passando uma crise, um momento bem difícil da minha vida. E eu já li muitas das vezes o Salmo de número 46, eu sei ele de cor, irmão. Eu sei, algumas passagens da Bíblia eu sei de cor. Mas tem um momento que você precisa, você sabe que aquele momento, e não precisou ninguém chegar para mim e explicar o Salmo de número 46, pregar o Salmo de número 46, apenas o primeiro versículo virou uma chave na minha vida. No momento difícil da minha vida, no momento de aperto, a palavra de Deus veio dizendo, Deus é refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Deu um estalo assim na minha mente, falei, é só isso que eu preciso. Irmão, não demorou um minuto, não, irmão, foi segundos. Assim que a palavra de Deus veio, foi assim, instantâneo. Quando eu falei, é só disso que eu preciso, mudou completamente. Porque nós precisamos crer no poder da palavra, porque Ele fala. E às vezes Deus vai falar usando os pastores, alguém que está aqui à frente.
Às vezes você vai estar lendo a palavra de Deus e Deus vai estar falando no teu coração. Às vezes você vai terminar uma palavra e você vai dizer, como o Senhor falou comigo. Porque o mesmo salmo de número 19, que fala o Deus que se revela através da natureza, também fala o Deus que se revela de uma forma especial através da sua palavra. Quando fala da lei do Senhor, no mesmo salmo, que fala que Deus pode se revelar de forma audível ou não, é o mesmo salmo que fala que Deus se revela através da sua palavra, e Deus continua se comunicando, e a palavra do Senhor para nós é, ouça aquilo que Ele já tem falado com você. O problema, irmãos, é que a gente, muitas das vezes, ficamos à procura de novas revelações. Deus já falou aquilo que Ele quer falar, e Ele quer que a gente exerça a fé para que aquilo se cumpra. Eu disse um tempo atrás, eu vou falar porque cabe, eu acho que para aquilo que a gente está falando. O problema é que, quantas vezes você já viu uma gente que recebeu tanta palavra do Senhor, tanta palavra boa do Senhor, algo que realmente Deus queria fazer na vida daquela pessoa, o problema é que ele não se moveu. O problema é que ele recebeu a palavra do Senhor e ele não se moveu. Ele ouviu a palavra do Senhor, mas simplesmente ficou estagnado, parado, engessado. Deus, Ele nos dá uma palavra, mas Ele quer que nós caminhemos em direção à palavra. Deus te deu uma palavra, caminhe em direção à palavra. Porque infelizmente eu conheço muita gente que Deus deu uma palavra para ele e ele estacionou. E aí de repente, mas Deus não falou que ia fazer na vida dele? O camarada não estava nem aí. É como aquelas pessoas que vêm para a igreja só por causa de uma cura. Nós já oramos por pessoa que estava com câncer e Deus curou. E aí sumiu da igreja, aí no dia, bom tempo depois, que eu vi a pessoa, falei, minha irmã, tudo bem? Tudo, pastor, e aí? Como é que você está? Falei, não te vi mais na igreja. Falei, não, eu já recebi minha cura. Tudo bem, né? Se a gente acha que uma cura é melhor do que a vida eterna, o problema, irmãos, é que muitas pessoas, eles vêm para a igreja, eles até supostamente entregam a vida a Jesus, mas só por interesse. É só para que Deus restaure o meu casamento, é só para que eu saia de uma situação, mas ele não quer um relacionamento com Deus. Deus fala todos os dias, Ele quer falar com você, e Ele quer que você não busque a Ele apenas por um interesse, mas que você exerça um relacionamento, que você tenha um relacionamento com Ele. É isso que o Senhor espera de nós, que nós tenhamos este relacionamento. Deus continua falando. Ele falou desde a antiguidade, Ele continua falando hoje, e Ele quer falar, Ele quer se comunicar conosco. Amém? Glória a Deus.